Aleluia, glória a Deus, graça e paz, queridos irmãos, vocês multiplicadas. Professor Antônio Lira aqui, estamos com mais uma aula da ESTP, a Escola Superior de Teologia Prática, e esse é o módulo A Justificação pela Fé. Então eu estou repetindo essa aula aqui para aquelas pessoas que chegaram a nos conhecer nesse mês, né? Alguns irmãos já nos conhecem de algum tempo. Então essa é uma aula que para eles não é novidade, mas para você com certeza será uma aula onde você vai aprender muita coisa nova. Então seja muito bem-vindo a essa aula do módulo A Justificação pela Fé. Hoje eu vou falar sobre a fé em 3 níveis de consciência. Na consciência de quem somos, a consciência da justiça que foi realizada e a consciência da autorresponsabilidade. Certamente que essa aula será um divisor de águas na sua vida espiritual. Vamos tratar aqui de assuntos bem interessantes e muitas vezes quebrando padrões de entendimento errado das Escrituras que a gente vai absolvendo ao longo do tempo. Amém? Então sejam muito bem-vindos a essa aula da ESTP, do módulo A Justificação pela Fé, a fé em 3 níveis de consciência. Amém. Graças a Deus. Então, bom demais, não é? Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Estamos na ESTP, na Escola Superior de Teologia Prática, e esse é o módulo de justificação pela fé, onde a gente vai tratar da justiça provida por Deus na cruz do Calvário. E hoje a gente vai falar sobre a fé em 3 níveis de consciência. Então, a consciência de quem somos, a consciência da justiça realizada e a consciência da autorresponsabilidade. Com certeza será uma aula abençoada e Deus vai falar muito ao teu coração. Vamos responder algumas perguntas aqui. Por exemplo, se o homem já nasce pecador ou ele peca depois de nascido? Uma criança está salva? E por que uma criança está salva? Quando começa, então, a necessidade de se evangelizar uma criança? Se ela vai perder a salvação num dado estágio da sua vida, porque Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, não embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Então, quando chega a idade da razão, onde a criança peca, ela precisa, então, receber o novo nascimento. O nosso espírito foi dado por Deus, ou o nosso espírito foi dado pelos nossos pais? Recebemos geneticamente o nosso espírito. Interessante, né? Então, todos esses pontos aqui serão esclarecidos nessa aula. E essa aula promete. Ok? Glória a Deus. Amém? Então, vamos lá. A nossa aula de a fé em 3 níveis de consciência. Também, hoje, eu vou abrir as inscrições para a próxima turma da ESTP, a Escola Superior de Teologia Prática. Abro as inscrições hoje e a partir de amanhã, de 8 da manhã, eu vou colocar o link lá no grupo da lista de espera. Quem entrou aí para a lista de espera, a partir de amanhã começa a contagem de 8 da manhã até as 8 da noite. Vai estar com 80% de desconto. Hoje, se eu quiser comprar hoje com 80% eu consigo? Consegue? Eu vou compartilhar o link e te mostrar como você faz para adquirir o curso da ESTP com 80% de desconto. É o desconto de Black Friday aí para você, né? Curso poderoso, com mais de 30 módulos que ele vai ter, né? Hoje, atualmente, está com 30 módulos propostos na sua grade, onde a gente vai falar sobre vários assuntos das Escrituras. Então, 80% de desconto, imperdível. No final dessa aula, eu vou falar mais sobre o curso, quantos módulos tem, qual a durabilidade do curso, se emite certificado ou não, como você faz para acessar o conteúdo. Então, vai ser uma bênção com certeza para você, ok? Então, fique até o final, eu vou falar da abertura das inscrições. É importante que esse desconto termine amanhã às 8 da noite. Então, você tem hoje e amanhã, o dia todo, para poder comprar com esse desconto. Amém, povo santo? Glória a Deus. Então, vamos iniciar a aula de hoje, fé em 3 níveis de consciência. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai ver, o primeiro nível,
é ter a consciência de quem somos. Importante você saber a sua identidade. Depois, o segundo nível, ter a consciência da justiça que foi realizada. Quando eu falo de justiça, estou me referindo à obra da cruz no Calvário. E essa consciência vai te ajudar a desenvolver a sua fé. E por último, terceiro nível, ter a consciência da autorresponsabilidade. Então, nós vamos trabalhar aqui esses 3 níveis de consciência da sua fé. Primeiro nível, ter a consciência de quem somos. Segundo nível, ter a consciência da justiça realizada. Terceiro e último nível, ter a consciência da autorresponsabilidade. Então vamos lá, iniciar então a aula de hoje. Consciência de quem somos. Vamos ver aqui algo interessante. Quando alguém fala, você é filho de Deus, então muita gente pensa que somos filhos de Deus apenas porque ele nos criou, porque Santos Dumont criou o avião. Ele é o pai da aviação porque criou o avião. Mas o avião não é da mesma espécie que o Santos Dumont. Então, muitas vezes, as pessoas não entendem que nós somos filhos de Deus, não apenas porque ele nos criou, mas porque nós somos da mesma espécie que ele. Eu vou fazer um silêncio aqui porque eu sei que isso já começa trazendo para você um choque. E é exatamente o que eu pretendo fazer aqui. Eu pretendo te levar a raciocínio dentro da Bíblia. Eu quero que você deixe sua mente livre, para que você possa caminhar comigo. Nada do que eu vou trazer aqui é elevado demais. São coisas que você pode, pela sua própria Bíblia, ir descobrindo. Amém? Então, contextos, bem direitinho, eu vou estar te mostrando toda essa questão. Então, somos filhos de Deus não apenas porque Ele nos criou, mas somos filhos de Deus porque somos da mesma espécie do que Deus. Com algumas diferenças que eu vou te mostrar no decorrer da aula. Amém? Glória a Deus. Vamos seguir. Então eu quero te mostrar aqui Gênesis 1, 26. Lá na origem, né? Livro de Gênesis. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Observe o termo façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Quando ele fala façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, ele está conversando com pessoas. Aqui ele está conversando, a Trindade conversando. Interessante aqui já, a gente já percebe algo interessante. A nossa imagem, a nossa semelhança. Porque os anjos não são a semelhança de Deus. Os homens sim. Ok? Então os homens são feitos à imagem e semelhança de Deus. Os anjos não. Os anjos não têm essa mesma imagem, essa mesma semelhança. Eles foram criados, assumem a forma humana para se comunicar conosco. Ali para que a gente tenha a visão deles, mais ou menos ali como aparece como homem, né, com a espada e tal. Mas os anjos não são a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia não mostra isso. Os anjos têm a sua própria imagem, têm a sua própria semelhança aí. Mas não é a de Deus. Não é da mesma espécie que Deus. Deus criou 2 classes de espírito, os anjos e os homens. Tranquilo? Os homens, a imagem e semelhança de Deus. Aí ele vai dizer, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quando a gente fala de imagem, a gente está se referindo a essa imagem aqui. Quando eu me olho no espelho, eu vejo a minha imagem refletida no espelho. Quando eu olho para o meu semelhante, eu vejo que o meu semelhante é da mesma espécie que eu. Sim ou não? Quando fala de semelhança, a gente está falando que é da mesma espécie. Quando a gente fala de imagem, é daquilo que pode ser visto. Então é importante você já começar a entender que o livro de Gênesis está me mostrando que eu sou a cara do Pai. A mesma imagem e com a mesma semelhança, sendo da mesma espécie do que Deus. Até aqui tudo bem? É massa isso aqui, viu, irmãos? Eu jogo assim mesmo. Eu sei que muitas vezes você está interpretando a Bíblia debaixo de uma mentalidade, às vezes de uma natureza caída ainda, e não entendeu quem você é de verdade. Eu estou te mostrando aqui quem você é mesmo. Você é filho de Deus. Você é da mesma espécie do que Deus.
E isso você tem que levar em consideração, que a sua oração vai ser diferente a partir de agora. Você vai se aproximar diante de Deus diferente, não mais com aquele senso de inferioridade, como se você fosse ninguém, um nada. Você vai reconhecer a divindade, a soberania de Deus, todos os atributos que ele tem, ele sendo o ser supremo do universo, mas você não vai se apresentar diante dele como se você não fosse nada. Você é muita coisa. Tanto é que ele deu o seu filho para morrer por você, porque você valia muito. Ele diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro, né? Então veja como que você é importante. É importante você começar a entender isso. Então você é a imagem e semelhança de Deus, da mesma espécie do que Deus. Um texto só é suficiente para isso? Não, um texto só não é suficiente. Eu vou te dar mais. É por isso que a gente está começando aqui a trabalhar. Olha esse texto aqui. É um texto de genealogia. Em Gênesis 5, do 1 ao 3, vai me mostrar a genealogia de Adão. E a gente aqui vai raciocinar juntos, ok? Vamos lá. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem. A semelhança de Deus o fez. Ou seja, Adão foi feito à semelhança de Deus. O homem e mulher os criou e os abençoou. Ele chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Veja que o filho de Adão, ele foi feito à sua imagem e à sua semelhança. E ele chamou de Sete. Agora vamos aqui raciocinar comigo. Olha, você consegue admitir que Sete é filho de Adão e que Sete é da mesma espécie que Adão? Consegue admitir isso? Está no texto, né? Ele disse, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, lhe chamou Sete. Você consegue admitir, irmão, que Sete é da mesma espécie do que Adão? Consegue, não consegue? Está no texto. E por que você não consegue admitir que Adão, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, é da mesma espécie do que Deus? Vou até cruzar os braços aqui, deixar você pensar. Por que você não consegue admitir isso? Porque simplesmente a gente interpreta a Bíblia debaixo de uma mentalidade ainda caída e uma mente não renovada. Por isso que é importante renovar a mente. Renovar a mente com o quê? Com meus próprios pensamentos? Não, com a palavra de Deus. Eu preciso acreditar no que está escrito. Porque se eu ler a minha Bíblia e não acreditar no que está escrito, eu começo a comprometer a minha vida. A sua fé, ela não vai crescer à toa. Ela precisa de ser aumentada nessas verdades aqui. E expulsar toda aquela mentalidade que a gente tinha de um Deus distante que não se importava comigo, que está sempre com um cajado na mão querendo me bater. Então, nós somos feitos à imagem e à mesma semelhança de Deus. A gente consegue admitir que Sete tem a mesma semelhança e imagem e é da mesma espécie do que Adão, seu pai. Por que a gente não consegue admitir que nós somos da mesma espécie do que Deus, se fomos feitos à mesma imagem, à mesma semelhança? As mesmas palavras do texto de Gênesis 1:26 estão aqui nesse mesmo texto, imagem e semelhança, demonstrando que Sete foi feito à imagem e semelhança de Adão, sendo ele, então, da mesma espécie que Adão. E por que a gente não quer admitir que a gente é da mesma espécie do que Deus? Amém? Glória a Deus. Aí alguém vai perguntar, o senhor está querendo dizer que a gente é igual a Deus? Não, a gente não é igual a Deus, mas a gente é um pouco menor do que Deus, né? Os atributos divinos, a gente não tem: divindade, soberania, onipotência, divindade, onisciência. Esses a gente não tem, mas existem coisas ainda para a gente falar ao longo da aula que vai te ajudar. Vamos então para o próximo texto. Outra genealogia. Tem bênção na genealogia, tem gente que fica pulando, né? Olha só isso aqui. Lucas 3,37, a genealogia inversa de Jesus. Vamos lá. Lameque, filho de Metusalém. Metusalém, filho de Enoque. Enoque, filho de Jared. Este, filho de Malalel, filho de Cainã. Cainã, filho de Enos. Enos, filho de Sete. E este, filho de Adão, filho de Deus. Então vamos lá começar com as perguntas. Você consegue admitir que Lameque é filho de Metusalém?
Então, Lameque é da mesma espécie que Metusalém, seu pai? Consegue ou não consegue admitir isso? Sim. Metusalém é filho de Enoque. Então você consegue admitir que Metusalém é da mesma espécie que Enoque, seu pai? Sim, consegue, né? Enoque é filho de Jared. Você consegue admitir, então, que Enoque é da mesma espécie que Jared, seu pai? Claro. Este filho de Malalel. Então você consegue admitir que Jared é da mesma espécie que Malalel, seu pai? Este é filho de Cainã. Você consegue admitir, então, que Malalel é da mesma espécie que Cainã, o seu pai? Claro que sim. Cainã é filho de Enos. Você consegue admitir, então, que Cainã é da mesma espécie que Enos, o seu pai? Sim, consegue. Enos, filho de Sete. Você consegue admitir, então, que Enos é da mesma espécie que Sete, o seu pai? Claro que sim, né? Este filho de Adão. Então você consegue admitir que Sete é da mesma espécie que Adão, seu pai? Sim. E Adão, filho de Deus. Você consegue admitir que Adão é da mesma espécie que Deus, o seu pai? O que que Deus está fazendo na genealogia? Se a genealogia demonstra continuidade de espécie acima de tudo. Eu quero te mostrar, então, com isso, que nós somos da mesma espécie do que Deus. Somos uma duplicata em espécie da mesma categoria divina. Com a diferença, claro, dos atributos incomunicáveis que Deus tem que a gente não tem. Divindade, soberania, onipotência, onisciência, onipresença. A gente não tem esses atributos. Mas no tocante a sermos da mesma espécie do que Deus. Vamos esquentar? Estou só esquentando, viu? Vamos continuar aqui. Olha isso aqui. Um espírito, então, possui uma forma, porque alguém pode dizer, pastor, mas Deus é espírito. Ele não possui um corpo. A gente pode dizer, Deus é espírito. Ele não possui um corpo. Um espírito, então, tem uma forma? Que somos da mesma imagem. Deus tem uma imagem? Alguém pode perguntar. Deus tem uma imagem? Deus tem uma forma? Porque um espírito possui uma forma? Então, se ele é espírito, somos feitos à imagem e semelhança dele. Então Deus tem uma imagem, tem uma forma, ele pode ser visto, ele pode ser reconhecido. Aí a gente começa então agora a desenrolar outras coisas, o que vai confirmar tudo aquilo que a gente está trazendo aqui. Bom, eu vou ler aqui o texto de Lucas 16, 19, né, do texto do mendigo e do rico. Isso aqui a gente já defendeu em outras lives atrás, sobre o estado dos mortos. Eu não vou me aprofundar muito aqui. Eu quero só mostrar que um espírito tem uma forma. Amém? Então vamos ver aqui. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aí ele vai dizer, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então chamou e disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ele disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em sua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Bom, a primeira coisa que a gente vê nesse texto aqui é que eles se reconhecem. Veja que a palavra morte significa separação. Então, morte física significa espírito e alma deixar o corpo. Nessa época aqui, você já estudou naquela aula sobre o estado dos mortos. Jesus não tinha vindo ainda. Então, justos e injustos desciam para o Hades, que no Antigo Testamento é chamado de Sheol. Eles desciam para aquele lugar, era separado por um abismo. Quem era justo ia para o lugar de consolo e quem era ímpio para o lugar de tormento. Ok? Eu não vou entrar em pormenores nessa aula aqui. Quem quiser, assista a aula lá do estado dos mortos, tá bom? Onde a gente trabalha nesse texto aqui muito. Mas aqui eu quero te mostrar, então, que eles iam para esse lugar no Antigo Testamento chamado Sheol e no Novo, Hades, ok?
no grego. Aí o justo ia para o lugar de consolo e o ímpio para o lugar de tormento e era separado por um abismo. Veja então que o rico, ele estava no lugar de tormento e ele olha e vê Abraão do outro lado, no lugar de consolo. E ele está sendo atormentado por chamas. E ele vai e reconhece Abraão. Ele disse: Abraão, manda Lázaro que molhe a ponta do dedo na água e me traga, porque eu estou atormentado nessa chama. Primeira coisa que a gente observa, que eles se reconhecem, porque ele reconhece Abraão e reconhece Lázaro. E para se reconhecer, tem que carregar a mesma forma, sim ou não? Então o espírito e alma, né? O espírito, quando deixa o corpo vai para o pó da terra, e o espírito e a alma, que estão juntos, não se separam. A gente só separa para estudar, mas eles não se separam. Espírito e alma, eles vão para algum lugar, e quando vão, carrega a mesma forma, a mesma imagem, dá para se reconhecer. Então, quando eu partir, eu vou ter essa mesma imagem aqui, essa mesma cara, ok? Dá para se reconhecer. Olha que interessante, ele se reconhece. Observe que ele, erguendo os olhos e viu, o espírito tem olho, e ele fala: manda Lázaro molhar a ponta do dedo na água. O espírito tem dedo, comprovando que realmente o espírito carrega a mesma forma. Porque você não é esse corpo, você é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. O corpo é a casa, mas você, depois que você morre, a vida continua em outro lugar, no plano imaterial. Então é importante você entender essa questão. Então, Deus é espírito, pastor, e Deus então tem uma forma? Claro, se a gente tem, depois que parte, e o corpo fica no pó da terra e a gente se reconhece do outro lado, Deus também tem. Deixa eu te mostrar aqui, esse texto aqui, ó. Números 12:8, comprova que Deus tem uma forma. Vamos ver? Boca a boca falo com ele. Deus tem boca, ó. Claramente não por enigmas, falando com Moisés, né? Acerca de Moisés. Pois ele vê a forma do Senhor. Deus tem uma forma, tá vendo? Pois Moisés vê o que? A forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? Observe, então, que o Espírito possui uma forma. E isso aqui está comprovado pelo texto. Glória a Deus. Então, que coisa interessante. E coisa interessante. O Espírito, então, possui uma forma. Arredondando, você é a imagem e semelhança de Deus, você é a cara do Pai. Agora, vamos esquentar um pouco mais essa conversa aqui. Ser semelhante a Deus é um problema para alguns, porque o homem, depois da queda, ele se sentiu tão afastado de Deus que ele se escondeu. A culpa, né? Deus extremamente santo, o homem se sentiu pecador e ele se escondeu. E Deus então vai ao encontro do homem. Deus sempre vai em busca do homem, sempre vai ao encontro do homem. E após a queda, o homem se sentiu tão afastado de Deus por causa do pecado, que ele não ousa nem, como é que se diz, se aproximar de Deus, por causa da culpa. Mas eu quero te mostrar aqui que Jesus, ele falava como se Deus realmente fosse seu pai. Aliás, ele é o primeiro a chamar Deus de pai. Ninguém chamou Deus de pai primeiramente, senão ele. Ensinou até a orar e disse: Pai nosso que estás no céu. Interessante, né? Foi o primeiro a chamar Deus de pai. Ele reconhecia que era da mesma semelhança do que Deus, e que Deus era o seu pai, e ensinou a gente a orar assim: Pai nosso que estás no céu. Se a gente vai chamar Deus de pai também, como Jesus chamava, significa então que ele tinha esse entendimento da paternidade divina, que ele era da mesma espécie do que Deus. Vamos então continuar aqui, João 5,17. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ó, como chama Deus de pai. Aí agora, por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Ó. Então, essa história de chamar Deus de pai, de que a gente é da mesma espécie do que Deus, incomodava desde a época de Jesus. Desde a época de Jesus. E incomoda muitos crentes no dia de hoje.
E a gente precisa, irmãos, pegar o que está na Bíblia e trazer para a nossa vida. E não ficar com aquele argumento antigo e realmente está indo contra a verdade bíblica. É massa, né? Vamos lá, então, ver outro texto aqui. Olha o Salmo 8. Quero te mostrar algo interessante aqui. Quando contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste. Veja que o salmista está procurando entender a sua posição no universo criado. E ele agora, ele pergunta, quando olho para os céus, para a lua, para as estrelas, eu me pergunto, quem é o homem para que dele te lembres? Aí ele escreve assim, um pouco menor do que Elohim, ou um pouco menor do que Deus o fizeste, de glória e honra o coroaste. Se alguém me perguntar, você é Deus? Eu falo, não sou Deus não, eu sou um pouco menor. Que a Bíblia me fala que eu sou um pouco menor do que Deus. Agora eu quero aqui que de repente você pegue a sua versão de Bíblia aí, se você está com a sua Bíblia aí, você procura o Salmo 8 e veja o versículo 5 aí, que em algumas traduções o tradutor não teve a coragem de colocar Deus. Ele colocou anjos. Alguns tradutores interpretaram como um pouco menor do que anjos o fizeste, de glória e honra o coroaste. Primeiro, que um pouco menor do que anjos o homem, aqui não encaixa dentro do contexto, porque ele está falando da humanidade do homem, de Deus lembrar do homem, né? Como pode Deus lembrar? Deus lembra do homem porque o homem é o seu semelhante, é a sua imagem e semelhança. Mas o tradutor, interpretando a Bíblia debaixo de uma mentalidade caída, não teve a coragem de colocar um pouco menor do que Deus. Ele colocou um pouco menor do que anjos. Agora vamos lá para a palavra ali, Deus. A palavra Deus aqui é Elohim. E Elohim cabe a pluralidade de Deus. Cabe qualquer pessoa da Trindade, o Pai, o Filho ou o Espírito Santo. Cabe qualquer um dos três ali. Mas não cabe anjos. Se fosse anjo, seria Malaque a palavra. Mas a palavra é Elohim. Mas por que o tradutor não quis botar? Porque ele não sentia que era a imagem e semelhança de Deus. Ele não sentia o direito de colocar nem um pouco menor do que Deus. Imagina aí que o cara não quis colocar nem um pouco menor do que Deus. Falou, não, melhor botar um pouco menor do que anjo, porque vai parecer que a gente é semelhante a Deus, da mesma espécie. Eu não quero botar isso não, vou botar anjo aqui. Então o cara foi e botou anjo. Observe bem. Então toda essa questão, irmãos, como que até mesmo para a tradução da Bíblia, muitas vezes se compromete. É por isso que eu aconselho os irmãos a terem um dicionário bíblico, para você olhar as palavras no original. Porque às vezes até mesmo o tradutor compromete. Ele vai colocar a sua crença na sua interpretação e muitas vezes compromete a verdade das Escrituras. Amém? Mas hoje você está vendo que você é a cara do Pai, a imagem e semelhança de Deus. Agora eu quero avançar com você, dizendo que Jesus não teve muito trabalho para se fazer carne. Por quê? É da mesma espécie. Aleluia! A irmã botou, na Bíblia do expositor está anjos, a Jimmy Swaggart. Tá vendo? A irmã Ana Lúcia colocou aí. Então veja que realmente ele não teve a coragem de botar Deus, que se sentia realmente muito longe disso. Ele botou até menor do que os anjos. Meu Pai do céu. Os anjos não são nem imagem e semelhança de Deus. Foram criados, né, para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Meu Pai, isso é uma destruição completa da verdade bíblica. Agora vamos lá, vamos esquentar essa discussão. Olha aqui. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Veja que Jesus não teve que fazer muito esforço para se fazer carne. Por quê? É da mesma espécie. Aleluia. Jesus nasceu de Maria porque é da mesma espécie. Eu nunca vi anjo nascer de mulher, que não é da mesma espécie. Irmãos, Jesus não teve que fazer muito trabalho não, porque é da mesma espécie, nasceu de uma mulher, mesma espécie.
Veja que os espíritos malignos aí, os demônios, os anjos caídos, eles sobem por outra parte, eles são ladrões e salteadores. Mas o homem nasceu, Cristo nasceu de uma mulher, porque é da mesma espécie. Olha, a gente vai andando na Bíblia e vai confirmando, porque não é só um texto, a gente vai trabalhando e veja como a verdade ela vai crescendo. Na Bíblia do MacArthur está Deus, graças a Deus, né? Amém. Olha só a compatibilidade com Deus. Olha só, irmãos, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não podia habitar em ninguém. Por que não? Porque o sacrifício de animais não podia tirar pecados, apenas cobria. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo podia habitar dentro de ninguém. O Espírito Santo é a parte mais santa que existe no universo, é a pessoa mais santa que existe, e só pode estar com Deus. Quem concorda comigo aí? O Espírito Santo só pode estar com Deus, com quem é santo. Aleluia! E agora, o Espírito Santo está dentro de você, demonstrando compatibilidade. O Espírito Santo não pode habitar no anjo, mas pode habitar em você porque é da mesma espécie. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Você é da mesma espécie do que Deus. Vê que o Espírito Santo habita em você porque você é da mesma espécie. Aleluia! Lembra dos dons espirituais? Eu dei a aula sobre dons aqui. É por isso que essa aula aqui ela se emenda com as outras. Tá vendo como que é uma construção? Quem assistiu aí a aula sobre os 9 dons do Espírito aí? Lembra que eu falei das categorias dos dons? E existem os dons revelacionais? São aqueles dons que revelam algo. São 3. Palavra da sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Lembra desses 3 dons? Pronto. O dom da palavra da sabedoria revela o futuro. E o dom da palavra do conhecimento revela o passado e o presente, não é isso? Então, irmãos, esses dons, eles são centelhas da onisciência divina que são compartilhadas conosco. Então, Deus libera uma centelha da sua onisciência, revelando o passado, o presente ou o futuro de alguém, para que você, numa igreja, você possa ser usado em profecia, de repente, ou numa palavra de conhecimento, ou numa palavra de sabedoria, revelando o futuro de alguém. Isso é o quê? Uma centelha da onisciência divina que é compartilhada com você. Então veja que você acaba por receber essa centelha de conhecimento por ser da mesma espécie, demonstrando compatibilidade. Aí está um iPhone. Você está na casa de alguém, de repente, você tem um iPhone e todo mundo só tem Android. O seu celular descarrega de repente. Aí você fala assim, rapaz, eu tenho que carregar meu celular, está descarregando. Quem tem um carregador de iPhone aí? Se ninguém tiver, você fica na onça. Que o Android cabe em todo mundo, né? Mas do iOS, da Apple aí, é só o dele mesmo. Então você fica na onça, porque não é compatível. Da mesma forma, você pode ser usado nos dons, porque você tem compatibilidade com Deus, por ser da mesma espécie. Onisciência, onipresença, onipotência. Você é onipotente? Não. Você é onisciente? Não. Você é onipresente? Não também. Mas Deus, por causa da compatibilidade que você tem com Ele, te empresta um pouquinho da onisciência dele para você ser usado para revelar o futuro de alguém, ou o passado de alguém, ou o presente de alguém. Olha que interessante. Lembra dos dons de poder, que são 3? O dom da fé, operação de milagre e dons de curar. Lembra dos 3? Esses dons acessam a onipotência divina. Então Deus, que é onipotente, tem todo o poder, libera para você uma centelha do poder dele, para que você possa levantar um paralítico, curar um cego. Por quê? Ele está liberando, porque você é da mesma espécie que ele. Aleluia! É massa, né, irmãos? Então, você é altamente compatível com Deus, porque é da mesma espécie. Eu acredito que aqui a gente terminou essa parte. Você já está convencido da sua identidade agora. Com a identidade de quem somos, a realidade de quem você é. Você é a imagem e semelhança de Deus. Aleluia! Você é da mesma espécie que Ele.
Amém? Glória a Deus, irmão. Da mesma espécie do que Deus. Qual é a diferença entre você e Deus? Os atributos que eu já falei aqui. Você não tem a divindade, você não tem a soberania, você não tem a onipotência, nem a onipresença, mas mesmo assim você pode ser usado em fragmentos desses atributos divinos, por ser da mesma espécie do que Deus. Glória a Deus? Amém. Então a gente terminou aqui a consciência de quem somos, agora vamos na consciência agora da justiça realizada. Esses slides aqui eu vou compartilhar com você lá no grupo, tá certo? Para você estudar os slides. O PDF, só para quem é aluno da STP, vai estar lá no curso, no módulo da justificação pela fé. Amém? Vamos seguir. A consciência da justiça realizada. Vamos ver aqui, construir alguns raciocínios antes de entrar na morte, crucificação e ressurreição de Jesus. Amém? Vamos construir aqui algumas coisas e derrubar alguns conceitos errados que a gente carrega. Eu vou usar Bíblia, viu, gente? Bíblia, Bíblia e Bíblia. Mais nada. Você pode conferir, está aí autorizado a continuar conferindo tudo. Ver se essas coisas são de fato assim. É sua obrigação, depois que a aula terminar, estudar mais, investigar mais, para estar mais convicto ainda. Vamos aqui ver o homem antes da queda, como o homem era. Vamos ver? Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, o homem antes da queda vivia em harmonia plena com Deus e com a natureza e com tudo que era criado, foi criado. Deus deu ao homem a capacidade, então, de se sobrepor a tudo que foi criado, a ser o gestor de tudo isso. Não é assim? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele em possessão aos filhos dos homens. Salmo 115, 16. Então, o homem estava em harmonia com Deus. E como eram as coisas? Deus espírito, o homem espírito. Deus justo, o homem justo. Deus santo, o homem santo. Não era assim antes da queda? Tudo em harmonia perfeita. Deus espírito, o homem espírito. Deus justo, o homem justo. Deus santo, o homem santo. Então, antes da queda, estava tudo assim. Aí, o que acontece? Qual a condição do homem hoje, depois que ele comeu do fruto? Está morto o quê? Espiritualmente. Porque Deus falou, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Vamos ver aqui? E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comer dela, certamente morrerás. Então, Deus aqui, ele dá uma ordenança para o homem, fala para ele não comer do fruto e diz que se ele comer, ele vai morrer. Agora, veja comigo aqui. O homem comeu do fruto e não morreu imediatamente. Deus estava mentindo? O homem só veio morrer 960 anos depois, cerca de 960 anos depois. Deus estava mentindo? O homem não morreu no dia que comeu. Fisicamente não, né? Mas espiritualmente sim. Deus estava certo quando ele disse que o homem, quando comesse do fruto, ia morrer. E o homem morreu espiritualmente primeiro. Então observe aqui que a morte espiritual, então, aconteceu com Adão e Eva no dia que comeram. Espiritualmente falando, eles morreram. E fisicamente, depois de mais de 900 anos depois. Então observe aqui alguns tipos de morte. O primeiro tipo de morte é o que a gente chama de morte espiritual, que é o homem afastado de Deus por causa do pecado. A Bíblia fala que o pecado faz separação entre o homem e Deus. E existe o que a gente chama de a morte física, que é a separação do espírito e alma do corpo. O que aconteceu com Adão depois de 900 anos. Primeiro, morreu espiritualmente, ficou separado de Deus, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Até aqui tudo bem? Pronto. E depois ele morreu fisicamente. Depois de 900 anos depois, aproximadamente, ele morreu fisicamente. E morte
Então, física é a separação do espírito e alma do corpo. E a morte eterna, que é o terceiro tipo de morte, que a gente chama de segunda morte, né? Que é a separação para sempre de Deus, e é o lago de fogo, também é chamado de segunda morte. Então, te apresentei aqui 3 tipos de morte. A morte espiritual, que é a separação do homem de Deus, quando ele peca, morre espiritualmente. E depois, a morte que a gente chama de morte eterna, que é a separação para sempre de Deus, que a gente chama de segunda morte. E o terceiro tipo é a morte física, é quando espírito e alma deixam o corpo. Então vemos aqui 3 tipos de morte. E Adão aqui, ele quando come do fruto, experimenta o primeiro tipo, que é a morte espiritual. Se separou de Deus. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Então vamos aqui amadurecer alguns conceitos. Todos os homens estão debaixo, então, da influência do pecado. Todos os homens estão debaixo da influência do pecado. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. E agora eu vou fazer aqui uma pergunta para vocês, e não sei se vocês vão acertar ou não, talvez alguns errem, talvez alguns acertem, mas eu quero fazer uma pergunta para você aqui. Uma pessoa que nunca teve contato com a civilização humana, um indígena que vive lá para dentro da Amazônia, nunca teve contato com ser humano nenhum. Essa pessoa morre, certo? Morre já velho de idade. Essa pessoa está salva ou não? Ela nunca ouviu o evangelho, nunca ouviu falar sobre Deus. Essa pessoa vai morrer e ela está salva ou está condenada? Uma pessoa que nunca ouviu o evangelho. Pergunta, viu? Talvez alguns acertem, talvez alguns errem. Muita gente erra isso aqui. Pode ter certeza. O cara é um indígena, vive dentro da mata, nunca teve contato com o homem, ninguém nunca pregou para ele, e ele então morre. E essa pessoa está salva ou não? Pergunta. Esse texto aí nos ajuda. Alguém botou está salvo, outra colocou sim. Nunca ouviu falar de Deus. Está salva? Não está salva? Está salva? Ela é salva pela ignorância. Deus perdoa. Mais alguém? Se arrisca? Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Está salva porque é inocente. Está salva. Olha só. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É sempre bom a gente aprender, né? Nós estamos aqui para aprender. E nunca a gente deve falar o que os outros querem ouvir. Quando se tratando de palavra de Deus, a gente tem que falar o que está escrito. E a gente vai só interpretar o que está escrito como resposta. Tá bom? Nós vamos dar voz à Bíblia. É ela que vai dizer. Então a gente deixa o nosso pensamento de lado, porque a gente costuma interpretar a Bíblia, às vezes trazendo a nossa ideia, o nosso conceito de justiça. E a gente tem que entender que se tem que interpretar pelo que está escrito. É isso que você vai aprender nessa noite. Interprete a Bíblia pelo que está escrito e não pelo seu próprio entendimento. Porque a gente chega aqui às vezes com o nosso conceito de justiça, o nosso conceito de verdade, e quer falar antes da Bíblia dizer. Olha só o que eu li. Que a resposta está bem aqui, ó. Uma das respostas. Ele vai dizer, ó, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. O que Paulo está dizendo aqui é que todos os homens têm conhecimento de Deus. Talvez não tenham conhecimento de Deus como você que frequenta uma igreja, que tem uma Bíblia, que consegue assistir pregações. Talvez ele não tenha um conhecimento completo sobre Deus, porque é um indígena, mora num lugar afastado e ele está distante de tudo. Nunca ouviu falar de Deus, ninguém chegou lá, não foi nenhum missionário falar.
Mas não significa que ele não tenha conhecimento de Deus. É o que Paulo está falando aqui. O que ele defende é que todos os homens tenham conhecimento de Deus. Por que ele tem? Por causa disso aqui, ó. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Então Paulo está dizendo aqui que os atributos de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem por meio das coisas criadas. Então, resumindo aqui o que ele disse que todos os homens são indesculpáveis. Mesmo o indígena que mora para dentro da selva, nunca ouviu falar de Deus, ele é indesculpável porque a natureza prega para o homem. Deus caprichou tanto na natureza que a própria natureza é uma pista para o homem achar Deus. Paulo diz, ele que está dizendo, eu estou só interpretando aqui junto com você. Ele diz que os homens são indesculpáveis. Por que são indesculpáveis? Porque o que de Deus se pode conhecer, a gente leu, Deus se manifestou entre eles, através das coisas criadas. É massa isso aqui, né, irmãos? Então a natureza prega para o homem. A natureza tem uma voz. De dia e de noite ela diz, Deus existe, Deus existe. Irmãos, sinceramente, eu moro aqui em Natal, né? Aqui em Parnamirim, próximo a Natal. A gente, quando sobe uma ponte aqui, a gente chama Newton Navarro, né? A ponte é uma ponte alta e a gente olha para aquele mar azul. A pessoa que não entende que Deus existe, aquela brisa soprando, meu amigo, é lindo demais. Deus caprichou na natureza como pista para que o homem pudesse encontrá-lo. Então os homens são indesculpáveis, porque eles têm o conhecimento de Deus. Talvez não tenham como você, mas eles conhecem um pouco de Deus, porque Deus se manifestou a eles através da criação. E por que o homem então faz a imagem de escultura, se dobra sobre ela, para adorar o rio, a mata, as cachoeiras? Por que ele faz isso? Porque o homem quer estar no controle. Porque a cachoeira, a mata, ou a divindade, ou aquela imagem que foi colocada, imagem de quadrúpedes, de répteis, de homem, não vai exigir dessa pessoa um padrão de santidade como Deus exige. Porque para se andar com Deus tem que andar em justiça, em santidade. Então os homens preferem estar no controle. Eles fazem um santo, coloca ali aquela imagem, que tem mão, mas não apalpa, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve. Tá certo? Mas nós servimos a um Deus que ouve tudo, ouve todas as coisas e é criador de todas as coisas. Nós o adoramos invisivelmente. Ele é o Deus invisível, o Deus único. Aleluia! Glória a Deus! Adoramos a Ele. E a natureza, ela traz informações sobre Deus. O homem pode continuar investigando e ele vai achar Deus se o procurar. E aqui eu quero te mostrar, a natureza realmente prega para o homem. Olha o Salmo 19, do 1 ao 4. Ó. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Um dia discurso outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Aí ele diz, não há linguagem, tá vendo? Não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Então ele está dizendo que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Não emite som, não emite palavra, mas está pregando que Deus existe 24 horas por dia. A natureza é a grande voz que prega para o homem. O cara está, então, numa tribo indígena, escondido, não teve acesso a ninguém, então por isso ele está salvo. Olha, agora eu vou te colocar para refletir. Nós temos um cérebro, certo? E a gente pensa. Então pensa comigo aqui, junto comigo. Olha só, se não ter o conhecimento de Deus salvasse alguém, Deus não precisaria mandar o seu filho para morrer por nós. Ele simplesmente sairia de cena e não se daria a conhecer para salvar todos os homens. Se não ter o conhecimento de Deus salvasse alguém, Deus sairia de cena para salvar a humanidade. Não se daria a conhecer.
não precisaria enviar o seu filho. É importante, irmãos, a gente tem que refletir sobre essas coisas. E eu estou aqui para fazer isso com você. Te ajudar a interpretar a sua Bíblia de uma forma mais aberta, pensando. Pensar não é pecado, o irmão Genilson colocou ali. Perfeito. Então eu estou te colocando para pensar realmente. Se não ter o conhecimento de Deus salvasse alguém, então ele era só não se manifestar, né? Todo mundo seria salvo. Mas Deus, ele quis relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento. Por isso, deixou pistas na natureza para o homem poder encontrá-lo, para se relacionar com ele. E agora eu quero te falar aqui que se uma única pessoa conseguiu achar Deus através da natureza, sem pregação, sem Bíblia, sem palavra, qualquer um consegue. Quem concorda comigo aí? Se uma única pessoa conseguiu achar Deus, essa pessoa conseguiu achar Deus através da criação, olhando a criação, então qualquer um pode achar. Concorda comigo ou não? Olha esse cara aqui, ó. Abraão. Esse aqui é o livro A História dos Hebreus, de Flávio Josefo. Na página 34 do livro A História dos Hebreus, ele vai contar um pouco aqui como Abraão achou Deus. Abraão vivia no meio de uma sociedade politeísta. Ok? Uma sociedade que adorava vários deuses. E aí Deus o chama. Deus o chama por quê? Porque ele começou a procurar Deus e achou Deus olhando a criação. Olha o que Flávio Josefo escreve sobre Abraão. Ele diz: era homem muito sensato, prudente e de grande espírito, e tão eloquente que podia persuadir sobre o que quisesse. Como nenhum outro o igualava em capacidade e em virtude, deu aos homens um conhecimento muito mais perfeito da grandeza de Deus, como jamais tiveram antes. Foi ele quem primeiro ousou dizer que existe um só Deus, que o universo é obra das mãos dele, e que a nossa felicidade deve ser atribuída unicamente à sua bondade, e não a nossas próprias forças. O que o levava a falar dessa maneira era o fato de ter deduzido, após considerar atentamente o que se passava sobre a terra, e sobre o mar, e o curso do sol, da lua e das estrelas, que há um poder superior regulando esses movimentos, sem o qual todas as coisas cairiam em confusão e desordem, por não terem em si mesmos poder algum para proporcionar os benefícios que delas aurimos. Elas os recebem dessa potência superior, a qual estão absolutamente sujeitas, o que nos obriga a honrar somente a ele e a reconhecer o que lhe devemos por contínuas ações de graças. Então veja aqui que Flávio Josefo deixa registrado que Abraão conseguiu achar Deus olhando o movimento do sol, o movimento do mar, o movimento da lua, o movimento das estrelas, e ele chegou à conclusão: tem um poder superior regulando todas essas coisas. Amém, irmão? Se ele conseguiu achar Deus através das coisas criadas, qualquer um consegue. Então o que Paulo está querendo dizer, então, que os homens são indesculpáveis, porque eles conhecem a Deus. Vamos ver aqui, ó. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então Paulo deixou claro para nós que os homens têm conhecimento de Deus. E por isso todos os homens são indesculpáveis. Então a gente viu aqui a condição do homem. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou à sua disposição, a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Então eles foram entregues porque desprezaram o conhecimento de Deus. Glória a Deus. Então todos os homens têm conhecimento de Deus. Uns mais, outros menos, mas a natureza se encarrega de demonstrar para o homem que Deus existe e que o homem deve buscá-lo para que os homens possam ser indesculpáveis. Vamos seguir aqui. Todos estão debaixo do pecado, então. Romanos 3,9 diz: que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Se referindo aos judeus, né? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos,
estão debaixo do pecado. Quando fala grego, está falando sobre o mundo gentílico, de uma forma geral, né? Tanto os judeus quanto os gregos, os gentios, estão debaixo do pecado. Aí ele diz, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Então, Paulo aqui está demonstrando que tanto o judeu que tinha a lei e se gloriava em ter a lei, que era circuncidado, se achava melhor do que os gentios, todos estavam precisando de Cristo, de salvação, tanto os judeus quanto os gentios. Então todos estavam debaixo da influência do pecado, precisando da salvação em Cristo. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a lei, ela não pode trazer justiça para ninguém, porque a lei apenas aponta o pecado, ela não traz a solução. A lei realça o pecado, porque o homem, debaixo da condição em que vive, com a natureza caída, ele não tem como, de nenhuma forma, dar respostas a Deus, praticando justiça, a justiça exigida por Deus. Então, foi necessário que Deus enviasse Jesus, nascido debaixo da lei, sem pecado, para que Cristo pudesse morrer por nós, para nos resgatar. Então os homens estão debaixo do pecado, e a gente precisa agora amadurecer essa questão. Vamos agora ver aqui 3 perguntas que eu vou fazer para vocês. Ó, o homem já nasce pecador? Quem acha que já? A gente agora vai trabalhar forte aqui. O homem já nasce pecador? É uma pergunta, né, irmãos? O homem já nasce pecador, será? Segunda pergunta. Uma criança tem pecado? Uma criança tem pecado? Sim ou não? Tremendo, né? A gente pensar sobre isso. Será que uma criança tem pecado? Irmão. Eita, cara. A gente bota o povo para pensar, né? Bom, muita gente acha que sim. E alguns também dizem que não nasce pecador. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Vamos lá, a interpretação. Olha só, irmãos, uma criança tem pecado? É uma outra pergunta. Será que uma criança tem pecado? Se uma criança tem pecado, vou jogar lenha na fogueira agora. Se uma criança tem pecado, não tem pecado, então o homem não nasce pecador, né? Se uma criança não tem pecado, então o homem não nasce pecador. Agora, se uma criança tem pecado, então o homem nasce pecador, né? Uma criança tem pecado ou não tem? O que é a resposta aí? Levanta a mão. Vamos ver aqui, irmãos. Vamos para a resposta. É engraçado, né? Mas esse tipo de coisa vai nos ajudar a gente se achar melhor, né? Vamos ver. Olha isso aqui. Pecado adâmico e tal. Olha isso aqui, ó. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Olha, se Jesus deixou o caminho livre para uma criança entrar no reino de Deus, então uma criança não tem pecado, né? Jesus disse que das crianças é o reino dos céus. Então uma criança, quando morre, está salva, porque Jesus disse que elas não têm pecado, praticamente, né? Estou aqui parafraseando mais ou menos o que ele disse. Ele disse: não embaraceis os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então ele disse que as crianças estão salvas, viu? Se as crianças estão salvas, então as crianças não têm pecado, né?
É. Botei para pensar, não botei? A terceira pergunta vai nos ajudar a elucidar. Eu vou responder tudo. Eu estou só jogando lenha na fogueira. Olha aqui, ó. Nossos espíritos foram dados por Deus ou por nossos pais? Nossos espíritos foram dados por Deus ou por nossos pais? Essa pergunta aqui vai nos ajudar a interpretar tudo isso. Porque se nossos espíritos foram dados pelos nossos pais, então talvez a gente tenha nascido em pecado já no pecado. Agora, se nosso espírito foi dado por Deus, como pode Deus dar um espírito morto para alguém? Irmãos, é desse jeito, né? Eu coloco os irmãos para pensarem. Ó, o povo colocou por Deus, o espírito foi dado por Deus. Quem colocou por Deus acertou, viu? Então, Deus dá dando espírito morto para as pessoas? Com defeito? Deus não dá nada de ruim para ninguém. Então, as características genéticas a gente recebe dos nossos pais. Cor do cabelo, cor dos olhos, a voz, a tonalidade, né? A altura, a expansão. Tem gente que é mais socadinho, gordinho. A parte física, herdamos dos nossos pais, as características genéticas. Mas o espírito quem dá é Deus. Vamos ver. Ó, o homem já nasce pecador? Vamos começar a responder. Olha aqui. Portanto, o pessoal que defende que o homem já nasce pecador, usa esse texto aqui, ó. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pronto, aí o cara pega esse texto aqui e ele diz, tá vendo? O homem já nasce pecador. Porque esse texto, quando você lê, sem prestar atenção, parece que ele está dizendo que o homem já nasce pecador, sim ou não? Ó, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, quem lê esse texto aqui, já automaticamente diz, tá vendo? O homem já nasce pecador. Mas vamos ler com calma aqui. Vamos ler com calma. Ele diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Veja que ele não disse que o pecado entrou no homem. Ele diz que o pecado entrou no mundo. Ou seja, no universo. A palavra para mundo ali é a palavra cosmos. Significa o planeta, o universo. Então o pecado começou a operar no universo. A partir do momento que o homem pecou. Mas não diz que o pecado entrou no homem, mas no mundo. Começou a poluir a atmosfera. Diferente, né? Ele não diz que o pecado entrou no homem, entrou no mundo, começou a operar no mundo. Aí ele diz, e pelo pecado a morte. Ou seja, a legalidade para a morte operar nesse universo é justamente porque o pecado está operando no universo. É uma lei que está operando, matando as pessoas. Mas o pecado não entrou no homem, entrou no mundo, no universo. Aí ele assim também, a morte passou a todos os homens. Veja que ele não diz que o pecado passou a todos os homens. Ele diz que a morte passou a todos os homens. Em nenhum momento ele disse que o pecado entrou no homem e que o pecado passou a todos os homens. Em nenhum momento aqui. Ele diz que o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, e a morte então passou a todos os homens. Mas ele não diz que o pecado passou a todos os homens e nem que o pecado entrou no homem. Tá vendo que diferença? A gente tem que interpretar a Bíblia certo. Aí depois ele fala, porque todos pecaram. Pela influência do pecado, agora, que está operando no mundo, nesse universo, o homem, num dado momento da sua vida, então, ele peca. Pela influência que o pecado exerce nesse mundo. Mas não que o homem já vem pecador. Interessante pensar, né, irmãos? Porque se o homem já viesse pecador, agora eu quero te botar para pensar. Se o homem já viesse pecador, já com pecado, então Deus teria que absolver todo mundo.
Se o homem já viesse com pecado, já viesse pecador, Deus seria obrigado a absolver todo mundo, porque ninguém seria culpado de pecar. Eu já vim assim? Já vim com defeito? Deus não teria, então, justiça o suficiente para julgar os homens, porque simplesmente eu nasci assim. A Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Eu boto para pensar. É isso aqui que é interpretação bíblica, viu, gente? Interpretação bíblica é assim, com cuidado, parte por parte. A gente vai trabalhando, como as camadas de uma cebola, a gente vai tirando. Você vai ver onde eu quero chegar, já já. A gente vai tirando como as camadas de uma cebola. Interpretar a Bíblia com responsabilidade, camada por camada. Não indo atrás de nada que venha atrapalhar aquilo que a Bíblia está dizendo. Extraindo do texto o que o texto está dizendo. Então, observe bem que se o homem nascesse já pecador, já em pecado, o que acontecia? Deus era obrigado a absolver todo mundo, porque o homem está pecando não por sua própria responsabilidade. Ele está pecando simplesmente porque nasceu assim. Todo mundo estava absolvido, não precisava nem mandar Jesus. Ai, vamos continuar? Sintetizando o que eu falei aqui. Ó, o pecado entrou aonde? No mundo, não diz que entrou no homem. Depois, não diz que o pecado passou a todos os homens. Diz que a morte passou a todos os homens. Não foi isso? Então o texto aqui não diz que o homem nasceu pecador. Aí, alguém pode dizer assim, mas no Salmo 51, lá diz que Davi falando, em pecado concebeu minha mãe. Quem já leu isso aí? Em pecado me concebeu a minha mãe. Veja, o texto não diz que Davi nasceu pecador. Diz que em pecado a mãe dele o concebeu. E ali, o certo é que na tradição rabínica, já vi um rabino falando sobre isso ali, usando esse texto, ele dizendo que na verdade Jessé teve um filho fora do seu casamento. Davi era filho de uma moabita. Por isso que quando Samuel vai até a casa de Davi, ungir ele rei, e ele chega lá e vê todos os irmãos na sala, só Davi não estava. Porque Davi era preterido, porque era filho de um relacionamento extraconjugal. Então, em pecado me concebeu a minha mãe, ali se refere ao pecado que a mãe dele cometeu junto com Jessé, seu pai. Não o pecado que ele tenha nascido pecador. É massa, né? É massa. Lúcifer é a origem do mal. O mal começou em Lúcifer. Foi o primeiro a errar. Então, mas Lúcifer não é representante da raça humana, né? Adão sim. Mas vamos aqui então colocar algumas coisas então, porque em pecado me concebeu a minha mãe, significa que Davi nasceu de um relacionamento extraconjugal, que a mãe dele era moabita, e Jessé, o seu pai, teve um relacionamento com ela fora do casamento. Por isso que ele disse isso. Então o texto não diz que Davi nasceu pecador. Ponto final. É a gente que enxerga as coisas no texto que não está lá. É massa. É massa. Então, Paulo está tratando aqui da universalidade do pecado, como o pecado atinge a humanidade. Vamos continuar? Então, vamos ver aqui. Pelo pecado estar no mundo, operando no mundo, então o homem, ele nasce vivo espiritualmente. Eu vou te comprovar isso já já. Tem mais versículos, a gente está só começando, viu? Estamos só começando. O homem nasce vivo espiritualmente, com o passar do tempo, então, pelo pecado estar operando no mundo, ele acaba pecando num dado momento. E aí ele morre espiritualmente. Olha só como o pecado contaminou o mundo. Pedro vai confirmar isso. Não diz que o pecado entrou no homem, mas o pecado entrou no mundo. Vamos ver aqui, ó. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, tá vendo ele falando? Que o mundo está contaminado com o pecado, ele diz. Portanto, uma vez que escapaste das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos,
tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Então observe aqui que Pedro está dizendo que o pecado contaminou o mundo. Como Paulo disse que o pecado entrou no mundo. E pelo pecado, então, a morte. Interessante quando a gente vai esmiuçar os textos. Vamos seguir aqui. Uma criança tem pecado? Já respondi que não. Porque Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Uma criança não tem pecado. Porque para pecar tem que se fazer conscientemente. Uma criança, ela vai pecar conscientemente quando chegar numa certa fase. Ela vai vivendo nesse mundo, está rodeado de pecadores, e num dado momento, então, a gente chama a idade da razão, né? Ou da consciência, ela acaba pecando. Quando eu sei que uma criança precisa receber Jesus para receber salvação? Quando eu sei que ela já pecou e já morreu espiritualmente? Quando eu sei disso? Quando uma criança se esconde da sua nudez, tem vergonha da sua nudez e começa a perceber que está nua. Começa a correr quando vê alguém se esconder, pegar uma toalha. Aí uma criança começa então a ter a idade da razão. Ali, aquela criança precisa receber Jesus. Que automaticamente ela já morreu espiritualmente e precisa de salvação, da salvação em Cristo. Por quê? Porque Adão foi a primeira coisa que ele fez quando morreu espiritualmente, foi se esconder. E descobriu que estava nu. Antes ele não se importava. Foi a primeira coisa que ele fez. Então, por causa disso, eu penso que quando uma criança morre espiritualmente, assim como Adão se escondeu da sua nudez, uma criança, então, ela se esconde. Ali ela precisa de evangelização, porque já morreu espiritualmente. Mas uma criança não tem pecado, não. Jesus falou que das tais é o reino dos céus. O nosso espírito vem de Deus ou dos nossos pais? Agora a gente vai responder essa questão. Se o nosso espírito viesse dos nossos pais, talvez a gente nascesse já pecador. Mas como o nosso espírito vem de Deus, Deus não dá nada com defeito para ninguém. Olha as passagens aqui. Zacarias 12:1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Então observe aqui que quem dá o espírito ao homem é Deus. E Deus não dá o espírito morto para ninguém. O espírito do homem nasce sem pecado. Vamos continuar? Aqui, ó. Além disso, tínhamos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos e então viveremos? Veja que Deus é o Pai dos Espíritos, é Ele que dá o Espírito ao homem, não nossos pais. Os pais passam as características genéticas, mas o Espírito quem dá é Deus. Outro texto. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Então observe aqui que Deus deu o Espírito ao homem, e Deus não dá o Espírito morto para ninguém. Deus só dá coisa boa. Se o Espírito vem de Deus, já vai vir contaminado. Agora, a gente vai sacramentar isso aqui com alguns textos. Olha, irmãos, é massa, né? Eu vou agora sacramentar essa questão, mostrando que o homem nasce vivo espiritualmente. Depois, por estar nesse mundo, num dado momento ele peca. Beleza? Num dado momento ele peca. E aí morre espiritualmente. Depois de pecar, morre espiritualmente, tem que ser evangelizado para aceitar a Cristo e nascer de novo. Vamos ver? Olha esse texto aqui, ó. Olha. Preste atenção. Eu vou ler devagar aqui com você. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Veja que o homem, ele nasce vivo espiritualmente, depois ele peca e morre espiritualmente, e depois tem que nascer de novo, para que ele possa ver o reino de Deus. Se o homem nascesse morto espiritualmente, o texto não dizia nascer de novo, mas dizia nascer. Se alguém não nascer, não pode ver o reino de Deus, não é não? Se o homem não nascesse vivo espiritualmente e morresse espiritualmente quando pecou,
para ter a necessidade de nascer de novo, porque quando ele está falando de nascer ali, está se referindo ao espírito humano. A conversa com Nicodemos é sobre o espírito humano. Jesus falou que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos pensou que era nascer fisicamente. E ele fala, como pode o homem voltar de novo para o ventre da sua mãe e nascer? Aí ele falou, se eu estou te falando das coisas espirituais, você não está entendendo? Das coisas da vida aqui, quanto mais se eu te falar das coisas espirituais. Ou seja, Nicodemos estava interpretando nascer fisicamente. Mas aqui o contexto é sobre nascer o espírito do homem. Nascer novamente. Então, se o homem nascesse já morto espiritualmente, esse texto aqui tinha que estar escrito assim. Se o homem não nascer, não pode ver o reino de Deus, sim ou não? Porque está morto espiritualmente, então tinha que nascer espiritualmente para poder entrar no reino de Deus. Mas quando ele bota de novo, nascer de novo, que significa que o homem nasceu vivo espiritualmente, morreu espiritualmente quando pecou e tem que nascer de novo para poder ver o reino de Deus. Então esse texto deixa claro que o homem nasce vivo espiritualmente e morre espiritualmente quando peca. E tem que nascer de novo. Senão não pode ver o reino de Deus. Entenderam aí? Esse texto aqui esclarece tudo. O homem nasce vivo espiritualmente. Num dado momento, pelo pecado estar no mundo, ele peca e morre espiritualmente. Agora, ele precisa nascer de novo. Amém, irmãos? Bom demais, né? Então o homem nasce, segundo esse texto aqui, e tudo que a gente viu até aqui, o homem nasce vivo espiritualmente e morre espiritualmente quando peca, tendo a necessidade de nascer de novo. É forte o profeta. O irmão Eliseu colocou aí. Então, esse texto aqui é tão simples que dá raiva em algumas pessoas, mas é a verdade, é como está aqui. Agora vamos para esse outro texto aqui, que vai confirmar o que eu estou dizendo. Olha aqui, ó. Paulo falando da lei, de quando ele vivia debaixo da lei. Olha só. Outrora, sem lei, eu vivia. Ele não está falando aqui de viver fisicamente, não. Está falando de viver na sua própria existência. E ele está vivo espiritualmente. Ok? É isso que ele está querendo dizer aqui. Outrora, sem lei, eu vivia. Mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Ou acendeu o pecado e eu o quê? Morri. Ou seja, ele estava vivo espiritualmente e quando ele soube que fazer certas coisas era errado, aquilo realçou o pecado. E aí ele acabou morrendo espiritualmente. Então o texto está nos mostrando que ele nasceu vivo espiritualmente e num dado momento ele morreu espiritualmente. Ele diz, outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Ele não está dizendo morrer fisicamente, porque senão ele não tinha escrito essa carta. Ele está se referindo a morrer espiritualmente. Porque ele escreveu essa carta depois de ter tido a experiência, de ter morrido espiritualmente. Ele está contando a sua experiência de como espiritualmente ele morreu. Ele disse, outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Morreu o quê? Espiritualmente. Aí ele fala, e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Ó, como o pecado o matou. Ou seja, ele estava vivo espiritualmente e depois ele morreu espiritualmente. Teve um dado momento em que o pecado o matou. Então significa dizer que ele está contando aí, nasceu vivo espiritualmente, teve o conhecimento da lei e num determinado momento o pecado o matou e ele morreu espiritualmente. Então o homem nasce vivo espiritualmente e morre espiritualmente quando peca. E não nasce pecador, como muita gente aí tem pregado e anunciado. É o que a Bíblia mostra para nós, né? O pecado entrou no mundo e não no homem. Todo homem que nasce, nasce limpo. E num dado momento ele peca. Por isso ele é responsável pelas suas ações. Vai ser julgado no final porque ele decidiu pecar. Foi uma escolha dele, não um problema de nascença. Porque se ele já nascesse pecador, Deus tinha que salvar todo mundo.
né? Porque já veio com problema, mas não foi uma decisão dele de pecar. Por isso que ele se torna responsável. Amém? A gente pode tratar aqui de justiça muito, mas vamos deixar isso para as próximas aulas, ok? Vamos ver aqui o restante desse texto. Ele vai dizer aqui, ó, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte. Ele está falando de morte espiritual. Então veja que ele estava vivo espiritualmente e pecou. E depois de ter pecado, então morreu espiritualmente, assim como Adão. A sua própria responsabilidade. Seria desigual, né? Adão ter tido a escolha de fazer o certo ou não e ter escolhido fazer errado, morreu espiritualmente e os homens não foi dada essa chance. Todos os homens, da mesma forma, estão seguindo o mesmo caminho. Acabam desobedecendo e morrendo espiritualmente, necessitando então de salvação. Eu espero que você tenha entendido. Eliseu botou, está explicado o início da aula. Amém. Amém, irmãos? Então o homem nasce morto espiritualmente? Nasce vivo espiritualmente. Depois de um certo tempo, pelo pecado estar no mundo, ele acaba pecando e morre espiritualmente. Então o homem não nasce pecador. Glória a Deus. Isso está bem claro aqui. Vamos ver aqui então a substituição de Cristo na cruz do Calvário para trazer para você um entendimento melhor. Jesus está então no Getsêmani e ali vêm os soldados para prendê-lo. E eles levam ele então para ser açoitado. Depois, colocam ele amarrado num tronco e batem nele com um chicote que a gente chama de flagelo. E é um chicote com 3 pontas. Eles às vezes colocavam ossos, pedras e até mesmo pedaços de metais nas pontas. E à medida que o chicote batia nas suas costas, abriam valas no corpo de mais ou menos 5 centímetros de fundura. As 20 primeiras fazia com que a pessoa perdesse os sentidos e a maioria fazia necessidade nas calças. A lei determinava que só se podia dar 39 chibatadas. Perdão, 40 chibatadas, né? A lei romana só podia se dar 40 chibatadas. Mas, para burlar a lei, eles davam 39, zeravam, depois dava mais 39, zerava a contagem, dava mais 39 e zerava a contagem. Por que eu sei disso? Porque fizeram isso com Paulo. Paulo recebeu 5 quarentenas de açoite menos 1. Ou seja, se podia dar 40 chibatadas, mas para burlar a lei, eles davam 39, zerava a contagem, dava mais 39, zerava a contagem, dava mais 39. E Paulo recebeu 195 chibatadas. Não morreu, foi a mão de Deus, viu? Então, o texto de Isaías diz que Jesus foi moído pelas nossas transgressões. E ele não morreu porque não tinha pecado. O pecado não podia levá-lo, a morte não podia levá-lo, estava de mãos atadas. Porque Cristo, então, ele não tinha pecado nenhum. Ele era inocente, nunca pecou em sua vida. A morte não podia levá-lo. E aí, ele então é levado para o Gólgota. E antes se coloca uma coroa de espinho na sua cabeça. Esses espinhos são espinhos de acácia. Acácia é um tipo de arbusto da África, onde os espinhos têm mais ou menos de 5 a 7 centímetros. E aí colocam a coroa de espinhos na sua cabeça e batem com caniço. Talvez, né, não posso dizer aqui, mas talvez tenha perfurado o seu crânio. E ele não morreu, porque ele não tinha pecado. A morte não pôde fazer nada. Depois ele levou a cruz até o Gólgota. Ele carregou a cruz por mais ou menos aí de 500 a 800 metros até o Gólgota. Chegando lá, colocam-se cravo nas mãos e nos pés. O suspende e ele fica naquela posição muito desconfortável, tendo que inclinar o corpo para frente para poder respirar. E quando ele fazia isso, sentia as dores dos cravos. Alguém fura ele do lado, perfurando os órgãos internos. Aquilo foi tão forte que o próprio Tomé disse: se eu não ver o buraco nas mãos e nem o furo do lado, de maneira nenhuma eu crerei. Porque foi forte. Perfurou os órgãos internos e ele não morreu porque não tinha pecado. Agora imagina aí que Cristo, então, ele, num dado momento, ele grita: Eli,
Eli lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E nesse momento, ele se vê afastado de Deus. Lembra que eu falei que morte espiritual é separação de Deus? Nesse momento ele morre espiritualmente. Ele se afasta de Deus porque ele carrega o meu e o seu pecado. Ele mesmo não tinha pecado. A Bíblia fala que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que dele fôssemos feito justiça de Deus. Então ele não tinha pecado e ele então carrega o meu e o seu pecado no seu próprio corpo, e o meu e o seu pecado o faz enfermar, e então aí ele diz: Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Agora, queridos irmãos, existe algo aqui que eu quero compartilhar com você. Cristo, ele nos substitui. Ele é aquele que nos substitui na cruz. A cruz tinha o meu e o seu número. Era para nós estarmos na cruz, no lugar dele. Mas ele resolveu morrer por nós como inocente, dar a sua vida em resgate de muitos. E existe algo que a gente chama de identificação, onde ele se identifica comigo e com você. Essa identificação é a seguinte: Cristo não tinha pecado nenhum. Você concorda comigo nisso? Sim, com certeza você concorda. A morte não podia levá-lo porque ele não tinha pecado. Então quem matou Jesus foi o meu e o seu pecado. Estou certo? O meu e o seu pecado que ele levou sobre si, sobre o seu corpo, matou. Agora, não apenas ele leva o meu e o seu pecado, como também ele passa a inocência dele para mim e para você. Ele não tinha pecado, certo? Pronto. Ele faz uma troca. Ele pega o que a gente tinha de pior, os nossos pecados, e leva sobre si. E ele transfere a inocência dele para nós, porque essa era a função do Cordeiro. Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele passa a inocência dele para mim e para você, tirando de você a culpa. Então, você não pode dizer que tem pecado, viu? Seria um desprezo à obra que Cristo fez. Porque, definitivamente, a palavra do Senhor diz que verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Levou os nossos pecados sobre ele. E ele passa a inocência dele para nós. Deus, quando olha para a sua vida, ele vê Jesus. Não vê os seus defeitos. Não vê os seus erros. Ele olha o sacrifício que foi feito. E a prova de que você não tem pecado nenhum é o Espírito Santo habitando dentro de você. O Espírito Santo comprova que você, crente, não tem pecado, porque ele está dentro de você aí. Pecado na vida do crente é um acidente de percurso. Quando a gente peca, dá uma tristeza, o coração fica arranhando. Enquanto a gente não pede perdão a Deus, a gente não continua, né? Isso é bom sinal. É sinal que você nasceu de novo. É sinal que você pertence a Ele, porque senão você não estaria ligando, estava pecando até hoje. A sua natureza é transformada, é mudada. E você passa a ter a natureza divina. Aleluia. Aquela natureza de pecado é tirada de você. E você passa a ter a vida de Deus, o zoe de Deus. A vida de Deus é transmitida a você. Então você não tem pecado nenhum. Nenhum. Porque Cristo levou. Ou então a obra da cruz foi mal feita. Se você tem pecado depois de ter aceitado a Cristo, se sente pecador, você tem que trabalhar nas suas crenças. Por isso que essa aula é a fé em 3 níveis de consciência. Primeiro, a consciência de quem você é. Você é a imagem e semelhança de Deus. E ele veio em busca do seu semelhante, enviando o que ele tinha de melhor, o seu filho, para te resgatar da condição que você vivia para uma condição de vida e de vida abundante. Então, se você acredita que ainda tem pecado, então a obra da cruz é menor do que a queda de Adão. Você está valorizando mais a queda de Adão do que a obra de Cristo. A Bíblia fala que ele viu o penoso fruto do seu trabalho e ficou satisfeito. Está lá em Isaías 53. Ele viu o penoso fruto do seu trabalho e ficou satisfeito. Jesus ficou satisfeito. Deus ficou satisfeito com a justiça que foi feita. E você, crente, não está satisfeito? O que você quer mais? A obra foi bem feita.
É perfeita. E você tem que aceitar isso. Isso é fé, irmãos. Você tem que aceitar que a obra da cruz te inocenta. Você não pode crer mais na queda de Adão do que na obra de Cristo. Tem muita gente crendo muito mais na queda de Adão, no erro de Adão, do que no acerto de Cristo. A obra da cruz foi bem feita, bem realizada. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões. Você não é salvo pelo que você faz. Você é salvo pelo que Cristo fez. Você não pratica as boas obras para ser salvo. Você é salvo para as boas obras. As boas obras evidenciam que você nasceu de novo, que você é filho de Deus. Você dá bom fruto, porque você é filho de Deus. Você não dá bom fruto para ser salvo, porque a sua salvação está nos méritos de Cristo. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Amém? A sua salvação é mérito de Cristo. Ele quis fazer isso. Ele quis morrer por você. Passar a inocência dele para você. Você é tão puro quanto ele era puro. Porque ele passou a inocência dele para você e se tornou pecador no seu lugar. Aleluia! É manto, né, irmãos? Essas verdades. Então, a obra foi muito bem feita. Então, fique satisfeito com a justiça que foi realizada. Vamos agora ir para o último tipo de consciência, a consciência da autorresponsabilidade. Você não tem responsabilidade nenhuma? Você tem responsabilidade. Eu quero te mostrar isso. Tem muita gente que quer que Deus faça tudo por ele. Deus já fez tudo, irmãos, por você. Já colocou o Espírito dentro de você, já te justificou, já levou o que te prejudicava. O pecado que trazia maldição sobre a sua vida já foi levado na cruz. Agora você tem algumas responsabilidades. E que responsabilidade é essa? Crer. Vamos ver aqui. Você é responsável pelos seus resultados e não Deus. Olha esse texto aqui de Josué. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, tu farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Veja que Deus não disse para Josué, eu vou fazer você prosperar. Ele falou, tu farás prosperar o teu caminho. Como? Meditando na lei de dia e de noite. Você vai fazer prosperar o teu caminho. Qual era a responsabilidade de Josué? Meditar. Meditar em quê? Na palavra de Deus. De dia e de noite? Sim, de dia e de noite. Por quê? Porque os pensamentos de incapacidade viriam. Você não é derrotado, irmãos, por Satanás. Você é derrotado por si mesmo. Quando você pensa que não pode, que não dá, que não tem, aí sim você começa a experimentar a derrota. Mas quando você começa a botar a palavra de Deus para dentro, você começa a crer que pode, crer que vai dar certo. E aí você começa a vencer as circunstâncias, as adversidades. A responsabilidade de prosperar era de Josué. Deus fala, então, se você meditar de dia e de noite, você vai fazer prosperar o teu caminho. É você que vai fazer. Então a responsabilidade é nossa, porque Deus já fez tudo. Você, de certa forma, está criando coisas. O homem é um criador. O que você cria? Tudo que você crê. Mesmo se as suas crenças forem erradas, você está criando coisas. Tudo que está à sua volta agora, a sua casa, o carro que você dirige, tudo isso você criou através dos seus pensamentos. Seus pensamentos e suas crenças criam o seu mundo. Então, não existe essa história de que eu não tô crendo em nada, então vai ficar tudo assim, não. Conforme você vai crendo negativamente, coisas negativas vão chegando. Conforme você vai crendo positivamente, coisas positivas vão chegando. A sua fé cria o seu mundo. Quero dar um exemplo aqui de Davi. Veja Davi,
estava apacentando o rebanho do seu pai, e seu pai fala: olha, Davi, vem cá, vai levar comida para os seus irmãos, que estão na frente de batalha. E levou, então, a comida para os irmãos. Então, Davi, quando chegou lá, ele viu a cena. Um filisteu de mais ou menos 2,90 metros de altura. Aquele filisteu desafiava os exércitos de Israel pela manhã, à tarde e à noite. Perdão, pela manhã e à tarde, 2 vezes, né? Ele dizia assim: não tem homem aí não? Venha lutar comigo, um de seus guerreiros. Se eu perder, nós os filisteus seremos seus escravos. Se vocês perderem, vocês serão nossos escravos. Não tem homem aí não? E durante 40 dias ele fez isso. É muito tempo, irmãos. Um exército inteiro reunido. Então observe que não tinha ninguém que queria lutar com ele com medo. Mas Davi, quando foi levar comida para os irmãos, ele ouviu uma única vez o filisteu desafiar. E quando ele ouviu aquele filisteu desafiando o povo dele, Davi falou: quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Quem é esse incircunciso? Então, nessa palavra circuncisão aqui, a gente vê as crenças de Davi. Davi acreditava na circuncisão. O que era a circuncisão? Uma criança israelita, ao 8º dia de nascido, era levada no templo e ali era feita a circuncisão. Se cortava a pele do prepúcio do órgão genital masculino e aquele sangue derramado indicava que aquela criança tinha uma aliança com Deus. Quando a criança fez aquele corte, quando foi feito aquele corte na criança, aquela criança não sabia da existência de Deus, não sabia nada, era inocente. Com o passar do tempo, seus pais tinham a responsabilidade de ensinar aquela criança agora que ela deveria acreditar no Deus de Israel, no Deus que tudo pode. E os pais, então, começaram a falar de forma apaixonada sobre esse Deus que abriu o Mar Vermelho, que fez com que os judeus passassem a pé enxuto, que derrubou as muralhas de Jericó. Então aquela criança começou a ouvir falar no Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão, e fé foi gerada. Fé em quê? Na aliança. Então Davi, quando ele ouve o filisteu falar, ele diz assim: esse cara aí não tem aliança com Deus e eu tenho. Quem é ele? Esse incircunciso? Para afrontar o exército do Deus vivo. Uma aliança, irmãos, quando era feita, significava que uma pessoa se fundia com a outra. Então ele entendia que estava fundido com Deus, de que quem pelejava as guerras dele era Deus. Porque ele tinha a circuncisão. Então, a gente vê aqui uma cena interessante, porque durante 40 dias ninguém cria na circuncisão. Todos aqueles soldados também eram circuncidados, mas não criam na circuncisão. Então, Davi era circuncidado, também era, mas a diferença é que Davi cria na circuncisão. Então, não adianta, hoje, não é vencedor quem tem aliança com Deus. Não é vencedor aquele que tem aliança com Deus. É vencedor aquele que crê na aliança que tem com Deus. Porque todos aqueles homens que estavam ali tinham aliança com Deus, mas eles não criam na aliança. Davi não, cria na aliança. E porque ele cria na aliança, então ele vai combater contra o filisteu e Deus então dá a vitória para ele. Deus dá a vitória para ele porque vence nesse mundo quem crê na aliança. É por isso que Deus está falando para Josué aqui, que Josué deveria meditar na palavra de dia e de noite. Davi era um homem que compunha salmos. Ele estava em louvor, em comunhão com Deus. Ele meditava na palavra, por isso ele tinha fé. Então eu quero te mostrar com isso, não é? Que você é responsável pelos seus resultados. Você é responsável, você precisa estudar as Escrituras. Você precisa meditar nas Escrituras, porque é isso que vai fazer com que você seja vencedor. Ter aliança com Deus todo mundo tem. Mas por que tem tanta gente, às vezes, doente, enfermo, com insucesso financeiro, crise dentro de casa? E aquelas coisas vão destruindo a paz da pessoa. Porque tem a aliança, mas falta ainda crer na aliança. Então, a gente percebe que existe, na verdade, bênçãos que estão derramadas sobre a nossa vida. A Bíblia fala em Efésios que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você já é abençoado. E por que as bênçãos não chegam?
não chegam porque você está atrapalhando Deus. E como você atrapalha Deus? Não crendo. Porque você não crê é como aqueles homens que escutavam Golias todos os dias desafiar e não faziam nada. Estavam sofrendo, com medo, angustiados, porque não criam na aliança. Então a nossa crença está atrapalhando Deus de agir. A minha incredulidade, a crença negativa, a minha incredulidade atrapalha Deus de agir. As bênçãos já estão sobre a nossa vida. E nós, com as nossas preocupações, com a nossa ansiedade, com a nossa incredulidade, estamos fazendo o quê? Entupindo o cano da bênção. A gente entope o cano da bênção e as bênçãos já estão canalizadas para a gente impede elas de chegar pela nossa incredulidade. Então, como que a gente pode melhorar isso? Essa aula serviu para te ajudar com isso. Eu quero te mostrar que você é a imagem e semelhança de Deus. É na mesma espécie do que Deus. É interesse de Deus ver o seu sucesso. Tem muita gente que prega que Deus quer te matar, quer te botar no leito, quer te destruir. Deus não é assim, não. Deus, ele quer te abençoar. Ele quer te ensinar por meio da palavra. Quer que você cresça. Quer o teu bem. Ele já demonstrou isso enviando seu filho para morrer por você. Para que a bênção de Abraão chegue até você. Não é a maldição de Abraão, a bênção de Abraão chegue até você. Então Deus, ele tem interesse no teu sucesso. Que você vá bem no seu casamento. Você vá bem nos seus negócios. É interesse de Deus em te guiar, em te conduzir por um caminho de vitória. Mas a sua incredulidade, os seus pensamentos, as suas crenças antigas e limitantes estão atrapalhando Deus de agir. E você é responsável por isso. É por isso que é autorresponsabilidade. Que a responsabilidade de ter sucesso ou não nessa vida não é de Deus, é sua. Porque ele já botou o Espírito dentro de você, já enviou o Filho dele para morrer por você, dá o sol e a chuva para todo mundo, dá o fôlego de vida para todo mundo. Todo mundo aqui está em condições iguais. Tudo que um homem consegue fazer, o outro também consegue, mais e até melhor. Então você não deve se sentir inferior a ninguém. Levante essa cabeça, você é a imagem e semelhança de Deus, você tem condições de ser vitorioso, de vencer na sua vida, você tem condições de chegar no seu destino. Você precisa ter senso de destino e de propósito. Deus criou você para ter um sucesso na sua igreja, na sua família, nos seus negócios, nos seus relacionamentos. Você precisa ser um sucesso, porque Deus criou você para isso. Amém? Ele criou você para ter sucesso. A tua ansiedade atrapalha Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. A palavra de Deus diz. Não andeis ansiosos por coisa alguma. É difícil Jesus falar não, né? Em Mateus 6 ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Você não pode, a sua ansiedade atrapalha Deus de agir. Olha só, todo mundo aqui já viu um passarinho, né? Jesus falou, não valeis muito mais vós, homens de pequena fé. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Observai os lírios do campo, né? Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Mas nem Salomão se vestiu como os lírios. E as aves do céu, Deus não cuida delas? Você já viu algum passarinho te pedir alguma coisa de manhã? Onde eu moro aqui, os passarinhos amanhecem cantando aqui de manhã. Nunca nenhum chegou para dizer, eu estou com fome, Deus não cuidou de mim. Por que o passarinho não faz isso? Ele vai dormir cantando e acorda cantando. Porque a provisão na vida dele, ele não se preocupa com isso. Quanto mais você se preocupa com a escassez, mais a escassez vai bater a sua porta. Porque as suas crenças estão trazendo a escassez para você. E a bênção já está aí. Mas você está atrapalhando, entupindo Deus com a sua ansiedade, com a sua preocupação. Veja o quanto é importante a gente trabalhar nas nossas crenças. Você está produzindo coisas. Você está produzindo coisas. As suas crenças produzem coisas. O teu espírito mais acolhe é isso que vai se manifestar no mundo físico. É forte. O que mais você vê diante dos seus olhos é o que ocupa mais seu pensamento. Se você pensa em falta, em escassez, é isso que você vai ter. Tem que aprender com os passarinhos. Eles não pensam em escassez.
A provisão para eles é certa. Se Deus cuida dele, ainda mais você, que é a imagem e semelhança de Deus. Não valei vós mais, homens de pequena fé. Jesus falando, né? Então veja que tudo é um problema de crença. E a gente precisa ajustar as nossas crenças. Amém? Glória a Deus. Eu espero que você tenha sido abençoado com esse conteúdo. Você é responsável pelos seus resultados agora. Que Deus fez tanta coisa boa com você. Eu vou tirar o slide aqui e vou botar outro. Só um instantinho.